Agora de política local, o ex-secretário estadual de Fazenda e pré-candidato do PT ao governo do Rio Grande do Norte, Cadu Xavier, foi entrevistado de hoje no Meio-Dia RN e mostrou uma posição positiva com relação à atual gestão. Cadu enalteceu as melhorias na saúde, destacou que o Hospital Valfredo Gurgel salva vidas e disse que a situação financeira do estado não é tão preocupante quanto o levantamento recente divulgado pela XP. Diante de tudo isso, Cadu Xavier explicou que a desaprovação do governo Fátima seria consequência de falhas na comunicação. A nossa produção separou um trecho da fala de Cadu. Vamos ouvi-lo. Essa divulgação da XP, eu fui me debruçar sobre elas. Eles não consideraram a receita do empréstimo nessa conta. Então, assim, o gasto, né, o investimento aumentou porque a gente tem esse grande investimento no programa de recuperação de rodovias e eles consideraram só a despesa, não consideraram a receita proveniente da operação de crédito. Essa questão de gestão fiscal eu tenho muita tranquilidade de falar. Eu acho que a gente agora, Brunos, né, e Suzy também, que não tinha cumprimentado, você não estava aqui na bancada no início, a gente precisa olhar para as gestões do Rio Grande do Norte, que eu tenho muita tranquilidade de falar, mas tem que olhar também para as gestões dos outros pré-candidatos, né? A gestão de Mossoró e a gestão aqui de Natal. A gestão aqui de Natal já é amplamente divulgado que houve uma entrega, né, entre a gestão de Álvaro Dias para Paulo Freire de um déficit de 900 milhões. E hoje eu estava olhando o relatório do Tribunal de Contas lá de Mossoró, o endividamento de Mossoró triplicou durante a gestão do ex-prefeito Alisson Bezerra. Os hospitais regionais com mais atendimento à população, com leitos de UTI que não tinham antes. A gente tem praticamente o dobro de leitos de UTI antes do governo da professora Fátima. Eu vejo hospitais regionais como o de Açu realizando partos que não eram realizados. Eu vejo as barreiras ortopédicas sendo realizadas em Açu e aqui em Macaíba. A gente tem desafios na saúde, é inegável que a gente tem desafios. Mas eu repito, a situação da saúde pública do Rio Grande do Norte é muito melhor do que era. Hoje, eu consigo enxergar que a gente tem ali no coração da política talvez uma falta de articulação política, né? A gente tem hoje na classe política do estado pouca gente defendendo o governo. A governadora foi incompetente politicamente? Não é incompetente politicamente, BG. Eu acho que a articulação política, às vezes, ela faz com que a população não tenha o sentimento daquilo que realmente está acontecendo. Talvez a gente tenha um problema também na comunicação, e aí não é aqui nenhuma crítica a Daniel Cabral, que é meu amigo, um cara que eu admiro a competência dele, mas talvez a nossa comunicação não tenha conseguido chegar à amplitude que era necessária para fazer com que esses avanços chegassem à população. Ora bolas, ele diz que Daniel é amigo dele, mas Daniel, a comunicação foi falha. E o pior de tudo é que aqui nessa bancada, do mesmo jeito, com o Daniel Cabral sentadinho ali, Cadu já tinha dito isso. E até eu disse, então a culpa é da comunicação. E aí eu me lembro muito bem da fisionomia e da risada de Daniel. Daniel se despiu de tudo que podia ter para continuar nesse cargo. E vai sair injustamente como incompetente. Vai sair como incompetente. Porque quem está dizendo isso é o candidato que representa o sistema de Fátima. Já tinha dito aqui na frente dele, ele riu, em vez de ter tido uma postura diferente, ele riu. Hoje Cadu novamente diz, Daniel é meu amigo, mas a comunicação falhou. A comunicação do governo não falhou. A comunicação do governo não tem culpa, Cadu, que as pessoas não têm remédio na Unicate. A comunicação do governo não tem culpa, Cadu, de mesmo mentindo, dizendo que fez 2.000 quilômetros de estrada, que só fez 800, mas são 4.000 quilômetros de estradas desburacadas. A comunicação do governo não tem culpa, mesmo mentindo o tempo todo em relação à segurança pública, das facções estarem instaladas em tudo que é bairro. A comunicação, Cadu, não tem culpa do estado do Rio Grande do Norte ser a pior educação do Brasil. Disparada, a pior educação do Brasil, sabe? Não tem culpa de estar 9 meses, 8 meses atrasado com os médicos. Ontem eu estava falando com o gerente de banco, ela disse, Gustavo, o maior índice de inadimplência aqui no banco
É dos médicos. Da classe médica. Da classe médica. Diz, como é, homem? Mas médico ganha bem, ganha. Mas se ele não recebe há 6, 7, 8 meses, ele não tem como se sustentar. Então, já entraram no cartão, já entraram no cheque especial, estão todos devendo. Então, assim, ele joga. Eu só me lembro de Robson. Fora os fornecedores. Fora os fornecedores. Eu só me lembro de Robson. Robson olhava e dizia: a culpa é de Julisca. e Julisca estava atrasando folha, sabe? E assim, foi Julisca que era a secretária de planejamento. Não era. Então, assim, eu lamento. Se eu fosse Daniel Cabral, deveria. Tá até convidado para vir aqui para se defender. Não se defendeu quando estava aqui. Que ele era para ter tido uma postura completamente diferente daquele dia que Cadu veio aqui dizer que era o problema da comunicação. E eu perguntei, então a culpa é do secretário? E apontei ali para o secretário rindo, sabe? Ou seja, se despiu da dignidade do trabalho, sabe? Desconheceu amigos. Nada cresce ao lado do PT. E aí, Cadu, que nem é um petista raiz, joga a culpa toda em Daniel Cabral. Daniel, cadê a sua dignidade, Daniel? Você não vai responder ao candidato, sabe? Você não vai entregar o cargo, porque você é um jornalista renomado. Olha, vai deixar sair como incompetente? E num primeiro momento, eu estava conversando com o Dinarte aqui em off, ele culpa a articulação política. Isso aí deixou uma interrogação enorme. Porque quem articula melhor no PT é a governadora Fátima Bezerra. A governadora Fátima Bezerra é um bicho político. Então, quando ele faz uma crítica dizendo que faltou articulação política, ele está criticando a gestora. Ele está criticando Fátima Bezerra. Nisso daí eu concordo. Eu vou dizer por quê, de articulação política. Mas primeiro, o tema era o quadro fiscal do Estado. Ele inteligentemente puxou o quadro fiscal de Natal e de Mossoró. Então, em tese, nós tínhamos aqui durante a entrevista 3 entes com quadro fiscal em dificuldade. O de Mossoró, o de Natal então, e o dele. O que é que explica o ex-prefeito de Mossoró e o de Natal, com quadro fiscal ruim, terem saído bem avaliados? A comunicação. O que é que explica? É óbvio que não é a comunicação, porque assim, eles saíram bem avaliados de suas gestões porque eles tinham feitos. Se você observar, as campanhas que foram ao ar do governo do Estado, elas ficaram muito centradas em serviços durante muito tempo. Em serviços mesmo. Ele mencionou aqui a questão de novos leitos, né, em hospitais. Eu vi há pouco uma campanha sobre segurança, mas quando você pergunta a alguém familiarizado com a pauta política, qual é a marca, aí eu vou voltar para uma gestão que ele faz comparação, ele faz bastante comparação, que é a de Robson. Robson terminou a gestão dele com obras. Tinha obras por causa o empréstimo do Banco Mundial estava indo de vento em popa, tinha pró-transporte, tinha estrada no interior, e ficou em terceiro lugar na eleição. Não dá para culpar Julisca, porque ele enfrentava uma crise muito severa de segurança pública e de salários. Então, não tinha como. Aí Fátima veio, começou a focar a gestão dela em salários, especialmente no primeiro mandato. No segundo mandato, se esperava que tivesse algum tipo de marca estruturante, de obra estruturante para comunicar, não veio. E a população, especialmente por se tratar de um segundo governo, expõe a mais desgaste essa gestora, que continuou, foi uma espécie de continuidade do governo 1. Porque se você observar, as obras que dependem do governo do Estado para andar, elas enfrentam algum tipo de dificuldade no cronograma por causa de recursos. Eu estou querendo voltar a frequentar a Via Costeira, o
o bosque ali que eu ia. Tem ali um tapume há algum tempo e eu, a não ser que seja uma obra que ninguém veja. Não tem obra. Não dê para ver por trás. Não tem. Então, assim, não dá para colocar a culpa na comunicação se a comunicação estava mostrando o que o governo estava conseguindo fazer com o que dispunha. E eu vou mais além, Dinarte. Pode ser que a segurança pública, podia ser que a saúde pública, poderia ser que a educação tivesse um grande desempenho se a pasta de Cadu tivesse feito a parte dela. Que a pasta de Cadu, a pasta da financeira do governo foi um desastre. E Cadu, o governo que antecedeu Fátima foi o de Fátima. E tinha um outro secretário, o mago dos números do IBGE, o Aldemir Freire, que ele pagava com 3 meses. Ele pagava com 3 meses, 4 meses de atraso. E agora, depois de Cadu assumiu, passou a se pagar com 6, 7, 8 meses de atraso. Articulação política, eu concordo com ele. O que se percebe, o que eu percebi ao longo dos últimos anos, é que o governo Fátima não foi para o enfrentamento. Não foi. Se você pegar o Instagram, eu vou citar o Instagram, tá? O Instagram de Mineiro, de Vaneiro. Mineiro é candidato, que assim, eu tenho até dúvidas. Natália, Isolda, esses, eu estou citando os comandatos. O Instagram desse pessoal, se os comandatos fazem isso, imagina isso aí. O Instagram desse pessoal é ocupado com demandas próprias. Eles não defendem o governo, eles não saem. Quando eles vão para enfrentar alguém, eles relacionam ao bolsonarismo e o governo não é defendido. Não, a gente viu, por exemplo, quer ver, na campanha passada de Natália e Paulinho, o enfrentamento das mídias sociais da candidata Natália, em vez de ser contra Paulinho Freire, contra Rogério Marinho, contra Álvaro Dias, era contra a gente. Era contra a gente. Então, assim, eles não conseguem nem avaliar direito quem são os verdadeiros inimigos. Porque quando tem uma notícia positiva, meu amigo, a gente tem que dar, a gente tem que elogiar. E você sabe o que me chamou mais atenção na entrevista de Cadu, com todo respeito, foi o cinismo, vamos dizer assim, com que ele encarou algumas perguntas e em momento algum, eu não sei, ele consegue absorver algum tipo de culpa. Para tudo ele tem um contraponto, né? Então, assim, é uma coisa muito peculiar, muito particular dos políticos, mas uma coisa mais inerente ao Partido dos Trabalhadores, no caso. Eles nunca assumem a culpa de nada. Eles sempre terceirizam a culpa. Inclusive, você vê que um governo do Estado com 65% de desaprovação, ele num primeiro momento ele disse que foi desarticulação política. E num outro momento ele diz que a culpa foi da comunicação. Agora, recentemente, foi gasto milhões de reais uma campanha milionária do governo. Culpa da comunicação, culpa de articulação do governo. Um governo com 60, quase no que beira os 65% de rejeição. Não, Cadu. Não é. Não é culpa da imprensa, não é culpa da comunicação. E também eu acredito que não tenha sido culpa da articulação política, porque a governadora Fátima Bezerra é craque na articulação política. Inclusive, ela bateu recorde de arrecadação ano após ano. Assim, e aí vem falar dos outros. Cadu não consegue, em momento, como você falou, bem falou, ele em momento nenhum há um erro. Assim, não, sempre é um negócio que, assim, e vai jogando, vai nunca jogando. Admite, nunca admite que erra. Nunca admite que erra. Eu dessa história toda, eu só tenho pena como pessoa de Daniel, sabe? Eu confesso que eu tenho pena dele, apesar de toda o que ele tentou fazer contra mim no governo, mas eu morro de pena dele como ele sai pequeno.